TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso jornal, nosso Correio Serrano na TV, ao vivo com você aqui. Muito obrigado pela presença, sua audiência. Olá, Roberta, bom dia. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Já está aí na sua barrinha, aqui embaixo, né? Temos ali o nosso e-mail e, é claro, o WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato, DDD 24, o telefone é o 99323 1675, manda sua mensagem, participa aqui com a gente. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, céu azul, sol brilhando. Ontem ficou aquela história assim, será que chove, será que não chove? Acabou chovendo assim só um pouquinho em determinados horários durante o dia, mas não choveu forte. No Rio de Janeiro choveu muito forte e alagou diversas regiões, mas aquela chuva não subiu. E hoje o dia amanheceu assim, céu azul, sem nuvens e o céu brilhando, brilhando, brilhando. Eu acredito que hoje não vai fazer tanto calor, mas o dia está assim lindo, maravilhoso. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 25 de março. Rio faz ação de mobilização contra o sarampo a partir desta segunda-feira. Mais de 40 milhões simulam consignado para a CLT até esse domingo. Receita abre consulta a lote de malha fina no imposto de renda. Petrópolis não registra óbitos relacionados à Covid-19 na última semana epidemiológica. Média nacional mantém o aumento de casos. Ex-coordenador do Núcleo de Integração Social de Petrópolis é denunciado por fazer empréstimos em nome dos usuários. Idosos passam a embarcar nos ônibus pela porta da frente em Petrópolis. E você vai ver também, segunda edição do Flip Petrópolis ainda não possui patrocinadores para a realização do evento em 2025. Agora no Correio Serrano, na TV. Começamos, é claro, com as notícias do nosso Correio da Manhã. Vamos direto lá para a nossa primeira página, edição do Rio de Janeiro. Linha vermelha, é claro, sempre com muita notícia, adiantamento político, viu? Paulo Otávio abre as portas de Brasília para o governador Ratinho Júnior, a estrela presidenciável do PSD. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E olha, Focus freia a queda da inflação de 2025, adotando aí modelo conta-gotas. Mercado financeiro reduz IPCA só em 0,1% percentual. Temos também, Estado garante aporte de 65 milhões na cultura. Isso, o governo do Estado do Rio publicou na última segunda-feira, no Diário Oficial, o resultado final de 5 editais que integram o pacote de investimentos da Política Nacional Aldir Blanc, que somam aí 65 milhões de reais. E tem mais, após 25 anos, Rio volta a ser sede da UCLLA. E aqui no nosso texto, legenda, autoridades debatem soluções para a gestão hídrica no Rio de Janeiro. E primeira turma do STF inicia julgamento sobre golpe, tá na página 4 e tem muito mais na nossa primeira página aqui, mas a gente vai direto para nossa página 12, lá fala que PL do aluguel social, PL do aumento do aluguel social irá passar pelas comissões da LERJ. Projeto prevê ajuste de valores defasados, fixando os aluguéis sociais em R$ 800.
Tá aqui uma foto emblemática falando que Petrópolis há mais de 72 mil pessoas em zona de risco e 2.800 pessoas recebendo aluguel social. Então tem uma reportagem completa aqui falando sobre esse assunto. Mas a gente tem muito mais para falar sobre a cidade serrana, porque em Petrópolis, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado na última quinta-feira, mostra que 12 das 27 unidades federativas do país apresentaram incidência de síndrome respiratória aguda grave em nível de alerta, risco ou alto risco, nas últimas 2 semanas. Os dados são em relação ao período de 9 a 15 de março e aqui em Petrópolis não registramos óbitos devido à Covid-19 nessa última semana epidemiológica. Vamos conferir. Em relação a Petrópolis, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 2 casos de Covid-19 sem nenhum óbito no período do dia 9 a 15 de março. Segundo a pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, é observado na última semana, em alguns estados, um aumento de casos de CIRAG em idosos. A gente ainda não consegue identificar qual é o vírus responsável por esse aumento, sendo que pode ser que seja o próprio Covid-19, ou até mesmo o início de temporada do vírus da influenza. A Secretaria Municipal de Saúde informou que neste ano de 2025, em Petrópolis, do período de janeiro a 19 de março, foram registrados 78 casos de Covid-19 com 2 óbitos. No mesmo período, em 2024, foram 1.690 casos registrados com 7 óbitos. Referente a 2025, no país, já foram notificados 21.498 casos de CIRAG, sendo 7.799 com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 9.884 negativos e 2.264 aguardando resultado laboratorial. De acordo com Tatiana, na região sudeste, a incidência da CIRAG continua baixa. As regiões sul, sudeste e também a maioria dos estados da região nordeste, embora a gente também observe o sinal de crescimento dos casos de CIRAG, o nível de incidência desses casos continua baixo para essas regiões. Em nível nacional, 39,8% dos casos de CIRAG em 2025 foram de Covid-19. Por isso, Tatiana recomenda que medidas de precaução sejam tomadas. Usem máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. Nos casos das crianças e adolescentes, a gente pede para que elas evitem ir à escola, caso elas apresentem qualquer sinal, sintoma de gripe ou resfriado. Pois é, ainda tem mais, né? Porque olha só, o ex-coordenador do Núcleo de Integração Social de Petrópolis, espaço conhecido como Abrigão do Alto da Serra, que estava à frente do local há 3 anos, foi exonerado do cargo, viu? Em fevereiro desse ano. Ele está sendo denunciado por fazer empréstimos em nome dos usuários da unidade. A decisão foi comunicada pela Prefeitura de Petrópolis por meio da Secretaria de Assistência Social. Segundo o município, desde que a atual gestão assumiu, diversas averiguações sobre denúncias de funcionários têm sido feitas. Além disso, todos os casos estão sendo tratados com a devida atenção. O ex-coordenador está sendo acusado de se apropriar de documentos dos assistidos pela unidade para a realização de empréstimos. Segundo a Prefeitura, o caso foi denunciado à Polícia Civil e um inquérito será instaurado para apurar o caso. Em nota, o município afirmou ainda que a Secretaria de Assistência Social também abriu uma sindicância interna que está em andamento para buscar dados e informações para apurar a denúncia. A decisão de exonerar o funcionário foi tomada para que não haja qualquer tipo de influência nas apurações das denúncias. O NIS acolhe pessoas que se encontram em situação de rua. Fraude, né? Fraude, além de tudo, bancária também, né? É, gente, é crime. É crime. Se for, porque ele tem que ser afastado, as investigações têm que acontecer para realmente ver, averiguar tudo direitinho. Agora, olha só, gente, uma polêmica que tem dado o que falar desde que foi anunciada.
Desde o último domingo, idosos acima de 65 anos passaram a embarcar nos ônibus pela porta da frente em Petrópolis, junto com todo o restante da população, ou seja, passando pela roleta. A medida já havia sido anunciada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário no dia 13 de março. E a nossa equipe foi às ruas acompanhar essa adaptação da população à nova medida no primeiro dia útil de funcionamento, ou seja, ontem. Desde que a medida entrou em vigor, as empresas de ônibus contrataram pessoas para auxiliar os usuários de transporte público a se adaptarem à nova regra. Mesmo com esse auxílio, muitos petropolitanos não aprovaram a medida. Eu penso pelos idosos, né, que não vai ser muito beneficiado para eles, devido a ter que passar pela roleta, eu acho mais trabalhoso. Os horários de pico que talvez vá tumultuar um pouquinho, né? Mas eu acho que não foi vantagem para eles não, né? Porque eles têm um outro ritmo, acho que era melhor da outra forma. Às vezes o idoso tem uma dificuldade ou algo assim, pode ser mais complicado dele passar pela roleta, né? Pode ser que seja mais difícil para ele, né? Pelo meio é bem mais fácil, né? Para a Nilza, que possui fibromialgia, entrar pela porta da frente dos coletivos representa uma dificuldade enorme. Ela já passou por problemas logo neste primeiro dia. Hoje eu entrei, o ônibus estava lotado, eu tenho fibromialgia, não posso ficar muito tempo em pé. A roleta estava cheia de estudantes, ninguém saía para mim passar. E o motorista esqueceu de destrancar a roleta. Quando eu fui empurrar a roleta, eu bati com esse osso aqui, já estou sentindo dor por causa da minha fibromialgia. Apesar de ser uma novidade em Petrópolis, o embarque pela porta da frente é uma realidade em diversas regiões do país, como no município do Rio de Janeiro, além de outras cidades da região metropolitana do estado. Segundo o sindicato, essa medida vai trazer mais segurança para quem utiliza o transporte público. Em nota, o Cetrans-Petro afirmou que, de acordo com a legislação municipal, todos os passageiros devem embarcar nos coletivos passando pela roleta, exceto as pessoas que possuem impossibilidade. Portanto, pessoas idosas com impossibilidade podem continuar acessando o coletivo pela porta de desembarque. Com o embarque pela porta da frente, o registro do idoso também será computado pelo sistema de bilhetagem eletrônica, que é disponível diariamente para o órgão público gestor. Isso não vai dar certo, isso vai dar muita confusão. Não veio. Olha, vou te falar, a gente difícil. sabe que vai dar confusão, Vai. porque os idosos têm dificuldade de passar pela roleta. Os idosos têm o tempo deles, Exato. Eles são um pouco mais lentos. Vai dar tumulto, vai atrasar viagem, e aí depois não adianta a empresa ficar mandando Notinha. coisa, atrasou tantas viagens, mas óbvio que vai atrasar viagem, é óbvio, tem que ter alguém, não é só nos primeiros dias ali para auxiliar, entendeu? O idoso tem mais dificuldade, e a gente estava conversando aqui, que não resta dúvida nenhuma que as empresas elas estão fazendo isso, obrigando os idosos a passarem pela roleta, provavelmente ou para justificar que as empresas estão quebradas, ou para pedir mais dinheiro ou para o governo federal ou para o município. Com certeza é para pedir mais dinheiro ou para justificar a falência dessas empresas, enquanto os seus gestores ganham aí, a gente viu, milhões, 500 né? mil, né? Até aumentou, né? Aquela Absurdo, coisa mas, enfim. exorbitante que a gente viu na planilha lá de gastos, o salário dos diretores, né? Nada que contra que eles ganhem bem, mas não pode vir falar que a situação das empresas está precária, sendo que se o diretor ganha muito, milhões, sei lá, não pode falar que a situação da empresa está precária, simples assim. Agora, o diretor é uma empresa particular, pode ganhar o que quiser, mas não venha depois reclamar, só isso. Gente, lá na nossa página 13 tem a parte serrana que fala de políticas para a população de rua, que é debatida lá em Nova Friburgo. Essa é uma situação que
tem que ser debatida aqui em Petrópolis também. Por lá, inércia do Executivo em implementação de leis de proteção foi apontada. Isso foi uma audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal de Nova Friburgo e tem muito mais nessa nossa página 13 do Serrano. Mas agora a gente vai mais para âmbito do Estado do Rio e nacional, porque cerca de 120 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o fisco podem saber se vão receber a restituição. Pois é. Às 10 horas da última segunda-feira, ou seja, de ontem, né, a Receita Federal aí liberou a consulta ao lote da malha fina de fevereiro. O lote também contempla aí restituições residuais de anos, né, anteriores. Ao todo, 120.039 contribuintes receberão mais de 253 milhões e 800 mil reais. Desse total, cerca de 168 milhões e 800 mil reais vão para contribuintes com prioridade no reembolso. Em relação à lista de prioridades, a maior parte, mais de 75.700 contribuintes, informou a chave Pix do tipo cadastro de pessoa física na declaração do imposto de renda ou usou a declaração pré-preenchida. Desde 2023, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Em segundo lugar, há 16.215 contribuintes entre 60 e 79 anos. Em terceiro, vêm os 4.013 contribuintes, cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante dos contribuintes prioritários é formado por 3.163 idosos acima de 80 anos e 2.405 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. A lista é concluída com 18.453 contribuintes que não informaram a chave Pix e não se encaixam em nenhuma das categorias de prioridades legais. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito no dia 31 de março, na conta ou na chave Pix do tipo CPF, informada na declaração do imposto de renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar alguma pendência, pode enviar declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Pois é, e olha só, mais de 40 milhões de trabalhadores fizeram aí aquela simulação no novo crédito consignado para empregados da iniciativa privada. Desde sexta-feira até às 18 horas de domingo, informou o Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos conferir como é que foi isso. Ao todo, as simulações somaram 40.180.384, com potencial de oferecer crédito menos caro a até 47 milhões de pessoas. A nova modalidade entrou em vigor na última sexta-feira. Foram apresentadas nesse período 4.501.280 propostas e 11.032 contratos foram fechados por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Criado por medida provisória no dia 12, o programa Crédito do Trabalhador na Carteira Digital de Trabalho abrange empregados da iniciativa privada com carteira assinada, incluindo empregados domésticos, trabalhadores rurais e contratados por microempreendedores individuais. A nova modalidade permite que o trabalhador autorize o compartilhamento de dados do e-social, sistema eletrônico que unifica informações trabalhistas, para contratar crédito com desconto em folha. Com o novo programa, mais de 80 bancos e instituições financeiras poderão ter acesso ao perfil de trabalhadores com carteira assinada por meio do e-social. A partir de 25 de abril, todos os bancos poderão oferecer o crédito em suas plataformas digitais. Eu volto, cara. Olha, vou te falar, né? Tá difícil. Gente, e tem muito mais no nosso jornal, tem a parte de política, a parte de economia, você Muita confere tudo acessando no nosso site ou indo às bancas apenas R$2. A gente faz... Ah, e tem a coluna Magna Vita, lá na página 3 também. Bota aqui na página aqui pra gente rapidamente. Rapidinho. Olha só, seminário da SEDAI e FGV reúne autoridades e especialistas. É a reportagem de centro ali com várias fotos. E é claro, tem as notícias do Pinga Fogo. Você acessa, como eu já falei, tudo no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que 22% da matriz elétrica, energia solar,
é a segunda maior fonte do país. Você vai ver também o nosso Correio Esportivo, a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o Rio de Janeiro faz, a partir desta segunda-feira, uma mobilização contra o sarampo na cidade. Para facilitar o acesso da população carioca à vacina, a Secretaria Municipal de Saúde leva o imunizante a locais com grande circulação de público.
De segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 da tarde, vai ser possível se vacinar no Terminal Gentileza, região portuária da capital, onde o secretário de Saúde, Daniel Sorante, estará presente, e no aeroporto Santos Dumont, na região central. Na Central do Brasil, outro local de grande movimentação, a vacinação será na terça e na quinta-feira, no mesmo horário. De acordo com a secretaria, o sarampo é uma doença febril aguda altamente transmissível que pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. A transmissão é por contato direto, pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar. O contágio também ocorre por dispersão de gotículas com partículas virais no ar em ambientes fechados, como, por exemplo, escolas, creches e clínicas, completou a secretaria em nota. Até agora, em 2025, a capital do Rio não registrou casos da doença, ao contrário de cidades vizinhas, como São João de Meriti, onde já houve casos recentes. O objetivo é garantir o esquema vacinal contra o sarampo para adultos de 18 a 59 anos de idade que não estejam imunizados, ou para os que fazem parte da faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar seu esquema vacinal com a segunda dose. Conforme a secretaria, a vacina contra o sarampo está disponível para crianças e adultos em todas as 239 unidades de atenção primária do município, como clínicas da família e centros municipais de saúde. Pois é, e olha só, a geração de energia solar superou a marca aí de 55 gigawatts de potência instalada operacional no Brasil. Desse total, 1,6 gigawatts foi adicionado ao sistema nesse ano, segundo o balanço divulgado pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A maior parte da geração de energia solar vem de potência instalada na geração própria, nos telhados ou em quintais de 5 milhões de imóveis em todo o país. O restante vem das grandes usinas solares conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Segundo a Absolar, a fonte solar evitou a emissão de cerca de 66 milhões e 600 mil toneladas de gás carbônico na geração de eletricidade. A tecnologia representa atualmente a segunda maior fonte de energia do país, correspondendo a 22,2% de toda a capacidade instalada na matriz elétrica. Apenas de janeiro a março, os consumidores instalaram mais de 147 mil sistemas solares, que passaram a abastecer cerca de 228.700 imóveis. Desde 2012, segundo a Absolar, o setor fotovoltaico trouxe ao Brasil mais de 251 bilhões e 100 milhões de reais em novos investimentos, além de ter criado mais de 1 milhão e 600 mil empregos verdes e contribuído com mais de 78 bilhões de reais em arrecadação aos cofres públicos. De acordo com a Absolar, a geração própria solar está presente em mais de 5.500 municípios e em todos os estados brasileiros. As grandes usinas fotovoltaicas centralizadas também operam em todos os estados do país. Entre as unidades consumidoras abastecidas pela geração de energia solar própria, as residências lideram, com 69,2% do total de imóveis, seguidas pelos comércios e pelas propriedades rurais. Nos estados, Minas Gerais aparece em primeiro, com mais de 900 mil imóveis com geração solar própria. Em seguida, vem São Paulo e Rio Grande do Sul. E o Conselho Estadual do Empreendedorismo Feminino completou 1 ano de atuação e promoveu um encontro de empreendedoras na última sexta-feira na Casa Firjan para celebrar a força das mulheres à frente de negócios. Formado por 30 mulheres de diferentes setores, o Conselho Estadual do Empreendedorismo Feminino, o CEF, completou 1 ano de atuação na última sexta-feira. Para celebrar a força das mulheres à frente de negócios, promoveu um encontro de empreendedoras. O Conselho reafirmou o compromisso com o desenvolvimento e a valorização das mulheres empreendedoras no Rio de Janeiro, promovendo capacitação, oportunidades e políticas públicas que contribuam para a autonomia e o crescimento sustentável dos negócios liderados por mulheres. Fortalecer o empreendedorismo feminino significa promover a economia do Rio de Janeiro, um estado com o segundo maior PIB do Brasil e também o mais feminino do país. Além disso, é líder do ranking dos estados com maior porcentagem de mulheres empreendendo. Durante o evento, foi lançado o projeto Elas Empreendem, uma iniciativa do Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. O projeto prevê a criação da Rede Nacional de Empreendedorismo Feminino, composta por conselhos, comitês e fórum intersetoriais, coordenados por um comitê em nível federal.
Olha, agora a gente vai com os nossos craques da informação, saber o que é notícia, claro, no esporte. Vamos conferir agora o nosso Correio Esportivo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje nós daremos destaque à Fórmula 1, Liga das Nações da UEFA e também, é claro, para a seleção brasileira. Nós começamos essa edição falando sobre o Brasil, que no sufoco venceu a Colômbia por 2-1 na noite da última quarta-feira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O vencedor da Bola de Ouro na temporada passada, Vinícius Júnior, e Rafinha, atualmente o mais cotado para levar o prêmio, marcaram os gols brasileiros. Luiz Dias fez o gol dos colombianos. E a seleção brasileira venceu a Colômbia e volta a campo nesta terça-feira, às 9h30 da noite, contra a Argentina em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. A pentacampeã mundial é a segunda colocada com 21 pontos somados. Hugo, jogo contra a Colômbia foi tenso, o Brasil jogou bem, teve hora que jogou mal. E as expectativas agora para o jogo da Argentina são muito diferentes, porque a gente viu uma entrevista do Rafinha falando que vai jogar sério, né, contra os argentinos. Mas vamos falar primeiro sobre o jogo contra a Colômbia. O que você achou? Então, como você disse, teve momentos que o Brasil jogou bem, teve momentos que o Brasil jogou mal. Eu acho que aquele jogo, a gente tem dois momentos muito importantes dele. O pré e o pós lesão aquele acidente de trabalho, né, vamos dizer assim, o choque cabeça com cabeça do Alisson, goleiro da seleção, com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez, que depois daquilo dali, o jogo estava 1-1 naquele momento, o Rafinha tinha feito o gol de pênalti e o Luiz Dias empatado para a Colômbia, mas depois daquele momento ali o Brasil virou outro time, finalmente começou a jogar. Não foi um grande jogo coletivo, mas as peças individuais começaram a brilhar. A gente já tinha comentado isso um tempo atrás, que na seleção estava faltando esse individualismo, esse protagonismo dos jogadores que nos seus clubes eles se destacam. E finalmente aconteceu, né? Vinícius Júnior jogou bem e o Rafinha também. Verdade, o Vinícius Júnior sofreu o pênalti do primeiro gol do Rafinha e o Rafinha, que fez o primeiro gol, deu assistência para o Vinícius Júnior. Acabou que foi uma assistência, né? Mas o Vinícius Júnior acertou um belo chute fora da área, que contou com um desvio, mas ainda assim não tira de maneira nenhuma mérito, foi um golaço. Querendo ou não, foi um golaço, a distância que foi aquele chute. E o Brasil, eu acho que foi uma vitória surpreendente, vamos ser muito sinceros, porque a Colômbia vinha muito bem e o Brasil não vinha. Exatamente, mas o que a gente tem que destacar também é a entrada do Wesley. O Wesley, que já era cotado por muitos como o titular na lateral direita da seleção, acabou que o Wanderson começou como titular, jogou até que bem no primeiro tempo, a gente não tem que diminuir ele pela partida do Wesley, mas o Wesley entrou e foi muito bem no momento que o Brasil precisava de um fôlego extra ali naquele final do jogo. Apesar do Brasil ter sofrido o gol do Luiz Dias, que é ponta esquerda, então tecnicamente é o jogador que o Wanderson deveria estar marcando, o Wanderson foi defensivamente muito bem. Quando o Wesley entrou, a característica mudou, que ele foi bem defensivamente também, mas a parte ofensiva dele foi o principal destaque. Ele foi muito bem, conseguiu ir muito bem no jogo. Hugo, e as expectativas agora para o jogo dessa terça-feira contra a Argentina? Olha, eu acho que, mesmo sem a entrevista que a gente já vai falar, já era um jogo para... Porque Brasil e Argentina, né? Sempre tem aquela energia diferente. É o maior clássico do mundo. Exatamente. Clássico é clássico, sendo de seleção, de clube. Então eu acho que a expectativa já era um pouco diferente. Mas aí, com essa vitória que já embala o time, porque né, o Brasil não vinha bem e ia chegar com a moral meio abalada. E ainda mais com a vitória do jeito que foi, com gol nos acréscimos, já vai crescendo a moral do time. E ainda mais depois da entrevista, né, no podcast com o próprio Romário, né? Grande jogador, um dos maiores jogadores da história do nosso país. E o Rafinha, né, prometeu que, querendo ou não, que ele vai chegar duro, vai chegar firme nos jogadores da Argentina, dentro e fora de campo. A gente não torce para violência de maneira alguma, mas é o que a gente espera. A gente espera que a seleção se imponha também. A seleção da Argentina bate na seleção brasileira há muito tempo, no sentido da violência mesmo. A gente teve até um caso, se não me engano, na Copa América, que o Otamendi, o zagueiro da Argentina, deu uma cotovelada na boca do Gabriel Jesus, que ficou com a boca sangrando, e não foi nem falta.
Então a gente torce para pelo menos o Brasil poder igualar, mas claro, dentro das regras de esporte. Isso aí. E vale ressaltar que em um dos últimos jogos do Brasil, Otamendi também, que é famoso inclusive por bater bastante, deu uma cotovelada no próprio Rafinha. A ESPN postou esse lance e o Di Maria postou uns emojis rindo, zombando do brasileiro. Aí eu acho que já estão sabendo dessa entrevista dele. Vai ser um jogo digno de Brasil e Argentina. A gente provavelmente vai ter um jogo próximo daquele Vasco-Flamengo do primeiro jogo da semifinal, que começou muito violento, mas a gente torce para que fique só nisso, que a gente torce que não tenha nenhuma cotovelada, né? É um absurdo. Principalmente no extracampo também, que os torcedores conseguem inflar o jogo infla os torcedores, e a gente torce, é claro, para nenhuma violência dentro nem fora de campo. Exatamente, a gente espera que seja um jogo pacífico. Mas, na minha visão, o Brasil chegando embalado e vai jogar contra a Argentina sem o Messi. Espero que o Brasil consiga ganhar para conseguir se estabilizar tranquilamente na seleção. E você, Toledo, qual é a sua expectativa? Acho que precisa desse up aí na moral. Eu acho que essa vitória é mais importante. Tirando os pontos, eu acho que o psicológico, mais do que qualquer coisa, vai ter a maior melhora, né, nesse psicológico do que em qualquer coisa que o Brasil poderia melhorar. Mas a gente já falou muito de seleção brasileira, Toledo. A gente também tem que avançar para os nossos outros assuntos. Gente, estamos em data FIFA, mas o futebol segue o fervo também na Europa. A UEFA Nations League definiu neste domingo os confrontos das semifinais da competição. Após 4 jogaços, Alemanha, Portugal, França e Espanha carimbaram seus passaportes para a próxima fase e começam a decidir quem vai para a grande final no mês de junho. A gente começa esse giro pela Nations League com Portugal de Cristiano Ronaldo, que se garantiu nas semifinais em um jogaço. Os portugueses abriram o placar com um gol contra de Joaquim Andersen no primeiro tempo, mas viram a Dinamarca empatar na segunda etapa com Rasmus Christensen. Cristiano Ronaldo, CR7, voltou a colocar os portugueses na frente, mas Eriksen deixou tudo igual. No final, Trincão marcou e levou o duelo para a prorrogação, já que Portugal tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, com 1 gol de diferença. No tempo extra, o próprio Trincão brilhou e fez o terceiro gol do time português, que ainda viu Gonçalo Ramos fechar o placar e colocar a seleção na próxima fase. Em outro jogão, a Alemanha chegou a fazer 3-0 diante da Itália no Signal Iduna Park em Dortmund, graças a Kimmich, Musiala e Kleindienst. Mas a equipe acabou relaxando e viu o azul empatar o placar com 2 gols de Moise Kean e um de raspador e de pênalti nos acréscimos. Por sorte, a vitória por 2-1 em Milão na ida garantiu a vaga dos alemães para as semifinais. E uma das melhores seleções do mundo atualmente, a Espanha, sofreu e só conseguiu a classificação nas penalidades contra a Holanda. Depois de empatar em 2-2 no jogo de ida e também no jogo de volta, os espanhóis chegaram a marcar 2 vezes com Oyarzabal, mas viram Memphis Depay, aquele mesmo do Corinthians, e Madsen balançarem as redes para os holandeses. Na prorrogação, Lamine Yamal recolocou a Fúria na frente, mas Xavi Simons igualou o marcador. No fim, o time de De La Fuente venceu por 5-4 nos pênaltis. E para finalizar esse giro pela Nations, quem também avançou nas penalidades foram os franceses. Após perderem por 2-0 na Croácia, o time de Kylian Mbappé bateu a equipe de Luka Modric pelo mesmo placar no Stade de France, com gols de Olise e Dembélé. O resultado levou o jogo para a prorrogação e, na sequência, para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para a França, que venceu por 5-4 e está nas semifinais. Olha, Toledo, nós já falamos muito de futebol, né? Agora a gente tem que falar também da Fórmula 1, porque nesse final de semana nós tivemos o GP da China, que foi disputado lá no autódromo em Xangai. Isso aí, Hugo. Foi uma baita corrida, hein? O Grande Prêmio da China de Fórmula 1 entregou não apenas um domínio absoluto da McLaren na pista de Xangai, mas também uma série de marcos históricos e estatísticas curiosas, que já começam a moldar a temporada de 2025 como uma das mais imprevisíveis e movimentadas dos últimos anos. Com Oscar Piastri liderando de ponta a ponta e Lando Norris consolidando a dobradinha logo na primeira curva, a McLaren conquistou sua 50ª dobradinha na história da Fórmula 1. A primeira desde que Bruce McLaren e Danny Hulme garantiram o feito no GP do Canadá em 1968. Piastri, autor da pole e do controle total da prova, conquistou sua 3ª vitória na categoria e segue com uma impressionante sequência de 28 fins de semana consecutivos, somando pontos, a maior entre todos os pilotos do grid atualmente.
Já Lando Norris repetiu seu segundo lugar, alcançado em Xangai na temporada passada, e assumiu a liderança do Campeonato Mundial de Pilotos, abrindo 8 pontos de vantagem para Max Verstappen, que finalizou em quarto após ultrapassar Charles Leclerc nas voltas finais. Olha, Toledo, a gente tem que destacar que além da vitória do Lando Norris na corrida principal, a gente ainda teve Lewis Hamilton ganhando a primeira corrida dele pela Ferrari, a corrida sprint, é verdade, a corrida menor, que não conta necessariamente para as vitórias, mas a gente também teve a primeira vitória de um dos maiores pilotos da história do automobilismo, na principal equipe do automobilismo mundial. A gente já tinha comentado algumas edições atrás a nossa expectativa para a chegada do Hamilton. É um piloto, um dos maiores da história, se não o maior, pode ser cotado aí tranquilamente como o maior da história. E agora ele está na maior equipe da história também. A nossa expectativa, a gente já falou, eram altas e com razão, né? Ele está entregando, a temporada está muito boa, está muito interessante, apesar do domínio da McLaren, não está sendo aquela questão que não tem disputa. Inclusive o Lando Norris chegou em segundo colocado, mas ele ficou 1,3 segundos só à frente do terceiro, porque ele teve um problema com os freios do carro. A segunda colocação era de mérito dele, porque ele realmente correu mais. Só que também tem que contar com a sorte. Um defeito no carro quase custou a ele uma segunda colocação e possivelmente, né, a distância dele para o Max Verstappen ia ser menor se ele não tivesse chegado ali. O nosso brasileiro Gabriel Bortoleto. Ele infelizmente rodou na primeira volta, acabou ficando bem para trás, mas ele ainda conseguiu ultrapassar o próprio companheiro de equipe durante a corrida, então é aquele negócio. Foi ótimo? Não, mas ele está começando só e é bom assim, ele vai aprendendo e vai vendo o que ele pode melhorar. E querendo numa prova que é menos disputada, também é bom para ele entender melhor o carro, porque é uma categoria muito diferente. Isso aí, Hugo. Assim a gente termina a nossa edição e a gente está de volta na quinta-feira. Até lá. Até lá, trazendo as principais informações do esporte mundial. E olha, ainda tem mais um pouquinho de esporte, porque olha só, as inscrições para os Jogos Escolares do Rio de Janeiro começaram nessa sexta-feira, dando início a mais uma edição da maior competição esportiva estudantil do Estado. O evento é organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer e em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro. Vamos conferir as informações, quem traz é o Gabriel Toledo. O evento contempla 20 modalidades esportivas. Além de troféus e medalhas, os vencedores ganham a oportunidade de representar o Rio de Janeiro no GEPS. O principal objetivo do projeto é aumentar a participação dos estudantes de todas as instituições de ensino, públicas e privadas, em atividades esportivas, além de promover uma ampla mobilização da comunidade estudantil em torno do esporte. O projeto não tem custo para as escolas e os alunos recebem um kit participante cedido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que também presta apoio logístico. No ano passado, a competição contou com 5.177 participantes das 5 regiões do estado. As inscrições começaram no dia 21 de março e terminam no dia 11 de abril. Os locais e datas de competição estarão disponibilizados no boletim oficial do GERJ, acessível no site da competição, mas a previsão é que comecem em maio. As informações completas estão disponíveis no regulamento dos jogos, que pode ser encontrado em gerj.com.br. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta você vê que moradores de Itaipava se manifestaram para pedir mais fiscalização no trânsito. E você vai ver também, projeto Conexão Verde instala aí mais um ponto de entrega voluntária de coleta seletiva em Secretário, em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas
e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do Governo do Estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, na manhã do último sábado, moradores do distrito de Itaipava, em Petrópolis, realizaram uma manifestação na Estrada União e Indústria, na altura da Granja Brasil, para pedir mais segurança no trânsito na região. Isso porque os constantes acidentes têm assustado quem vive no local. No início da semana passada, uma violenta colisão no trecho chamou a atenção. Na ocasião, o condutor de um carro de passeio bateu contra um poste. O veículo ficou destruído. Outro caso recente foi o atropelamento de um casal no mesmo trecho, que já havia acendido o alerta sobre a necessidade de soluções eficazes como o reforço na sinalização e a instalação de barreiras físicas para coibir manobras perigosas. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou, através da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, que respeita a livre manifestação dos moradores e ajudou, inclusive, na organização do trânsito. Quanto às medidas que serão adotadas no local, a companhia informou que vai providenciar a instalação ainda esta semana de travessias elevadas, a melhoria da sinalização com balizadores flexíveis e a melhoria da iluminação. A companhia disse também que planeja ainda a instalação de lombadas eletrônicas, reforço na fiscalização e até mesmo a possível instalação de um radar de velocidade. Vale lembrar que na última quarta-feira, a Associação Unidos por Itaipava também alertou as autoridades sobre os riscos constantes nesse e em outros pontos da rodovia, devido à falta de fiscalização e da utilização indevida de espaços por condutores, o que também contribui para o aumento das ocorrências de acidente. O Cetranspetro informou que, apesar da manifestação, nenhuma linha de ônibus foi prejudicada e as viagens foram realizadas normalmente. E 8 motos foram apreendidas na última operação Praça do Bem, que aconteceu na sexta-feira em Petrópolis. A ação também aconteceu em diferentes trechos da cidade.
Em mais uma operação Praça do Bem, 8 motos foram apreendidas por irregularidades como estacionamento em local proibido. Também foram feitas fiscalizações em bares e estabelecimentos comerciais para verificar o cumprimento de normas de sossego e ordem pública e também alvarás. A ação reuniu as forças de segurança, Polícia Militar, Civil, Guarda Civil, CPTrans e fiscalização de posturas. O trabalho passou por locais como Rua Nelson Saerp, Praça da Liberdade e Praça da Águia no centro e ainda Sargento Boening, Castelânia, Quissamã e Itamaraty. Também nessa sexta-feira, a Guarda Civil fez um patrulhamento com o grupamento de operações com cães no Terminal Centro, no Bosque do Imperador e na Rua Marechal Deodoro. Com auxílio dos cães farejadores, foram encontradas trouxinhas de maconha, triturador e seda, cápsulas de cocaína e pedra de crack. Todo o material foi apreendido e levado para a 105ª Delegacia de Polícia. E olha só, gente, na tarde de sexta-feira da última semana, a Associação Cultural Sempre um Papo, responsável pelo Festival Literário Internacional de Petrópolis, a FLI Petrópolis, evento particular, publicou um informe nas redes sociais do evento, afirmando que até o presente momento não surgiram patrocinadores nem quaisquer parceiros para viabilizar a segunda edição, prevista para do dia 21 a 26 de maio no Palácio de Cristal. Vamos conferir. O anúncio gerou comoção nas redes sociais devido à importância do evento para a cidade e do sucesso que foi a primeira edição, que reuniu mais de 37 mil visitantes. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que, por mais que a FLI Petrópolis seja um evento de natureza privada, isto é, a captação de recursos e a busca dos patrocinadores são de inteira responsabilidade da empresa organizadora, a Prefeitura tem ajudado na busca de recursos para que o evento aconteça e os diálogos seguem acontecendo. A Prefeitura disse ainda que se dispôs a colaborar junto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro para viabilizar apoio através da Lei de Incentivo à Cultura e também com entidades privadas. A nota diz que continua sendo do interesse da Prefeitura incentivar eventos que possam trazer visibilidade e orgulho a Petrópolis e que ajuda a buscar maneiras alternativas de apoio que não comprometam o orçamento municipal. O governo municipal informou ainda que está ciente da importância do FLI Petrópolis para a cidade, especialmente no que se refere à cultura, à atração de turistas e ao fomento ao comércio local. Contudo, a Prefeitura destacou que encontrou uma situação fiscal delicada ao assumir o governo, com contas públicas em caos e sem orçamento próprio para financiar eventos de grande magnitude, como o FLI Petrópolis, que tem custos estimados em cerca de 2,5 milhões de reais. Rapidamente, gente, o evento é particular. Então, a empresa organizadora tem que buscar por patrocínio. Então, se até agora não conseguiu nenhum patrocínio, é incompetência da empresa que faz o evento privado. Agora, o que não dá é colocar um post no Instagram para pressionar o poder público para colocar o meu dinheiro, o teu dinheiro, o seu dinheiro lá, num evento que é privado. Então, contrata uma pessoa que seja competente para buscar patrocínios, né? Pois é, não dá para ser assim, né? E a gente continua porque na manhã de ontem uma carreta ficou presa na estrada, vem aqui na fechada, na estrada da Fazenda Inglesa, no trecho entre o Alto da Derrubada e o Centro de Treinamento dos Bombeiros. O veículo de grande porte impossibilitou a fluidez do trânsito e por isso a via ficou interditada ao longo de toda a manhã de segunda-feira. Consegui passar de moto naquele canto ali, ó. Só moto e a pé. Falou, gente. A empresa de ônibus Cidade Real informou que as linhas de ônibus 122 e 137 foram afetadas devido ao incidente. Diante disso, 2 carros da linha 122 foram deslocados para realizar o trajeto da linha 137, junto com um micro-ônibus da linha que conseguiu manobrar no local onde a carreta havia ficado presa. Vamos chamar agora a previsão do tempo. Começamos mais uma previsão do tempo. Hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para essa nova estação que estamos entrando, o outono. A terça-feira em Nova Friburgo será de sol com algumas nuvens no céu e deve chover rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 28 graus.
Teresópolis segue essa mesma tendência, com dia de sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida a qualquer momento. Os termômetros devem variar entre mínima de 20 e máxima de 26 graus. Petrópolis não será diferente das outras cidades da nossa região de cobertura, viu? A terça-feira será de sol com algumas nuvens e também probabilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 27 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, a terça-feira será de previsão de chuva durante a tarde e noite, com dia nublado. Os termômetros devem variar entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, a terça-feira também será de dia nublado, com possibilidade de chuva no período da tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre mínima de 20 e máxima de 28 graus Celsius, como vocês podem acompanhar ao lado. Essa foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! E para a gente finalizar, no último sábado, policiais rodoviários federais recuperaram um carro que havia sido roubado. A ação ocorreu em frente ao Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Vamos conferir. Durante um patrulhamento de rotina no último sábado, agentes da Polícia Rodoviária Federal suspeitaram da procedência de um carro que estava estacionado do lado de fora do Hotel Quitandinha, em Petrópolis. Assim que buscaram informações sobre o automóvel, foi confirmado que a placa estava adulterada e que havia um registro de roubo datado de agosto de 2024. Ao ser questionado, o condutor disse que trabalhava como motorista de aplicativo e que estava alugando o carro semanalmente por R$ 700. Ele afirmou ainda que havia acabado de trazer um cliente do Rio de Janeiro para Petrópolis. Diante das inconsistências, ele foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e autuado por receptação. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. É isso, pessoal. A gente vai terminando a nossa edição aqui, mas amanhã, às 7h30, estaremos ao vivo novamente aqui com você, viu? Muito obrigado pela presença. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.